Então, assim, 15 anos, um bi dá algo tipo 80 milhões por ano, são uns 8 milhões por mês. Me diz qual é o emprego que daria 8 milhões por mês para o cara durante 15 anos. Por que uma empresa vendável? Porque você fica rica mais rápido. Né? Uma empresa vendável pode ser vendida se e quando você quiser, e aí você pode construir riqueza e construir outra empresa vendável e assim vai crescendo. Ele quer uma empresa que seja escalável, ele bota dinheiro para aumentar o valor desse dinheiro. Então, ele está disposto a pagar um prêmio por isso. Olá, boas-vindas a mais um episódio do podcast CEO na Prática. Eu sou o Cláudio Nazajon. E eu sou Vitória Brandão. E hoje nós vamos falar sobre como ficar rico vendendo empresas. Não é isso, Vitória? É isso, Cláudio. Na verdade, eu queria entender qual é essa vantagem de ter uma empresa vendável. Porque a gente já falou um pouquinho sobre a liberdade que você tem, sobre a autonomia que você passa para os seus funcionários, você tem mais tempo livre para sua família, para suas atividades extras, para fazer o que você ama de fato, seu passatempo. Mas eu queria entender por que eu vou querer vender a minha empresa? Qual é a vantagem? Por que eu construo uma empresa para ela ser vendida? Olha só, acho que antes do porquê é o se, né? Porque tem muita gente que cria empresas para servirem de emprego. O cara compra um táxi, paga autonomia e se diverte dirigindo durante o dia. Aquilo eu chamo de empresa-emprego, porque é uma empresa que exige a presença do dono, ele tem que estar lá dirigindo o táxi, senão ele não ganha dinheiro, da mesma maneira que no emprego. Então tem muita gente que diz assim, não, eu quero construir uma empresa porque eu quero meu sonho, eu quero fazer, eu quero construir. Está valendo, tudo isso tem seu sentido. Agora, se a pessoa faz uma empresa com o objetivo de construir patrimônio, então ela tem que criar um determinado tipo de empresa que sirva para construir patrimônio. Tem algumas empresas que são ótimas para você construir autoridade. Uma clínica com seu nome vai te dar muita autoridade como médico, ou como fisioterapeuta, ou o que for. Mas não é bom negócio se você quiser construir riqueza. Então, são objetivos diferentes. Então, para as pessoas que querem construir patrimônio, que querem construir riqueza, as empresas vendáveis são o melhor caminho. Eu vou te dar um exemplo. Hoje foi vendida uma empresa, estou postando no grupo de Telegram, lá no Empresa Vendável, eu estou postando todo dia, estou postando algum exemplo, quase todo dia, eu estou postando exemplos de empresas que foram vendidas pelos seus fundadores. E hoje eu postei de uma empresa que foi vendida por R$1 bilhão, um bi com B de bola, R$1 bilhão, uma empresa com 15 anos de operação. Então, assim, 15 anos, um bi, dá algo tipo 80 milhões por ano, são uns 8 milhões por mês. Me diz qual é o emprego que daria 8 milhões por mês para o cara durante 15 anos. E esse dinheiro, ele é convertido em quê? Ele vai para a empresa, continua no patrimônio da empresa, ou ele vai todo para o CEO? Depende da transação. Tem transações que é troca de ação, tem transações que o cara vende a empresa e entra para o fundador, para os sócios da empresa. Eu monto uma empresa contigo, a gente constrói uma empresa de fazer podcasts. Aí, vamos lá, 50-50. Vitória e Cláudio, a gente constrói uma empresa. Se a gente seguir direitinho os passos de uma empresa vendável, tipo, ela não depende de nenhum de nós dois, a gente cria processos, a gente replica esses processos. Então, construímos uma empresa de fazer podcasts e começamos a faturar, bota aí, sei lá, R$10 mil por mês. Tá? R$10 mil por mês são R$100 mil por ano. Essa empresa que eu falei hoje foi vendida por 12 vezes e meia o EBITDA. EBITDA é tipo uma espécie de lucro antes dos descontos de taxas e impostos. Então, digamos que a nossa margem aqui seja de 70%, então nós estaríamos vendendo 12 vezes EBITDA, vai dar umas 10 vezes faturamento. Então, falando de vender por R$1 milhão uma empresa que está faturando 10 mil. Então, nós começamos a criar uma empresa aqui, fazemos podcast, conseguimos
patrocínios e tal, não sei o que, 10 mil reais por mês, a gente vende por 1 milhão. Tá ruim para você? Aí esse 1 milhão, como nós estamos 50-50, você fica com 500 mil, eu fico com 500 mil. A gente vai pagar imposto de renda, se for na física, pagar uns 15%. O resto está liberado para você fazer, sei lá, pode comprar um carro novo. E você falou aí sobre na empresa emprego, a gente não vai conseguir chegar num valor desse trabalhando e ganhando, por exemplo, 10 mil reais por mês. Mas eu queria saber se você conhece algum outro, será que por investimento a gente não consegue fazer esse dinheiro assim tão rápido? Ó, tem 500 milhões de tipos de empresas. Você pode investir numa empresa e não fazer crescer, apenas botar o dinheiro ali. Você pode construir, criar um PowerPoint, vender e sair fora, que muita gente quer fazer. Os inventores querem fazer isso, vão lá, fazem a patente. Porque 98% das patentes registradas no INPI nunca saíram do papel. Então, assim, a melhor maneira, não é única, mas a melhor maneira de construir riqueza é fazer uma empresa, criar o modelo de empresa vendável, em que você cria os processos, você cria os procedimentos, você estabelece, são 5 pilares do valor, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui os 5 pilares. Nos 5 pilares do valor, você tem uma vocação. Então, você descobre alguma coisa que você faz muito bem e faz melhor do que os demais. Nós podemos fazer esse podcast aqui de uma maneira maravilhosa para aquele tipo de cliente que gosta de empresas, que quer construir riqueza com empresa. Depois, a gente faz autonomia. Autonomia é você montar um time que funcione sozinho, que a gente não precise estar ali dizendo faz isso, faz aquilo, esse negócio de olho do dono engorda, o boi não engorda, bobagem. Deixa o boi comer sozinho, que funciona muito melhor. Depois você tem o pilar da lucratividade. Quer dizer, vamos descobrir quais são as partes dessa empresa que a gente faz render mais, né, que são mais lucrativas, os 20% que respondem pela maior lucratividade. Depois vamos fazer a organização, vamos criar processos e métodos para criar um bom ambiente de trabalho, para fazer com que as pessoas possam criar uma cultura empresarial, os hábitos, as rotinas que façam um negócio funcionar e crescer meio que de forma autônoma. E depois vamos trabalhar na recorrência, que é o pilar, para mim é a cereja do bolo, que é quando você usa o dinheiro para captar clientes, para trazer clientes para a base, e não para trazer cliente a cada venda. Trabalhados esses 5 pilares, você consegue passar a empresa adiante. Pô, mas e se o cara não quiser se aposentar, né? Se ele quiser continuar trabalhando, bicho, vende a empresa e faz outra. E vende a outra daqui a 3, 4 anos, e pega a riqueza e constrói outra, e vai construindo que nem prédio. Você constrói um prédio, vende, pega o dinheiro e constrói mais 2. Eu já vendi 7 empresas, Vitória. Estou longe de parar de trabalhar, ainda tem 5 no portfólio. Queria que você me contasse a história da venda de uma dessas empresas, a que você mais participou do processo de crescimento e teve um bom rendimento no final. Um case de sucesso bom é o da Braspag. Esse eu acompanhei tipo do início ao fim. A Braspag foi feita pelo irmão de um ex-aluno meu da PUC, eu era professor de planejamento de negócios. Ele me conheceu pela PUC, veio me propor um investimento com PowerPoint. Achei o negócio bom, investi 250 mil reais num PowerPoint. E aí eram 2 meninos, botei eles para trabalhar numa salinha lá da Nasajon. Aí uns meses depois o negócio cresceu, eles alugaram uma sala própria, do lado da empresa, né? Do lado da empresa. Depois a coisa cresceu, eles alugaram foi para São Paulo. Depois o negócio cresceu, uma conclusão. Em 4 anos, a gente vendeu por 25 milhões de reais. De 250 mil, virou 25 milhões. Tá bom, né? 100 tá vezes, ótimo. 100 vezes o valor da aplicação. Então, essa foi um case enigmático, porque depois, no ano seguinte, essa empresa foi vendida por 40 milhões, hoje vale para lá de 1 bi. E os sócios dessa empresa, eu fiz mais 2 empresas depois com eles. Numa, a gente botou 50 mil, vendemos no ano seguinte por 2 milhões. Outra, a gente botou... A gente comprou uma parte, não me lembro exatamente quanto, mas foi vendida em 2016 por 160 milhões. Então, assim, é tudo milhão, é tudo milhões, você está entendendo? Assim, o número de crescimento, você multiplica por 100 vezes, por 150 vezes o valor do patrimônio. Então, a brincadeira é boa. Nem tudo são flores, eu já perdi muito dinheiro também, já botei 400 mil num negócio que vendi por 0. Os primeiros 3 que eu comecei a investir, eu acertei de tacada. Por quê? Eu criei um método, criei um processo, eu vi o que funcionou nas empresas que eu ainda tenho no portfólio que estão crescendo, nas Ajons, Portec, tem várias empresas que eu tenho que eu participo.
participo não da gestão operacional, mas da gestão estratégica. Então, mais ou menos, eu vi que são esses 5 pilares. Eu já vi que precisa ter vocação, que precisa dar autonomia aos executivos, que precisa procurar os itens mais lucrativos, que foi o que o Steve Jobs fez quando assumiu a Apple. Ele cortou 80% da lista de produtos, focou naqueles que ele podia ser melhor. Eu vi que tem que focar em organização, ferramentas, métodos, sistemas, não só software, mas metodologias. E, principalmente, tem que ser obsessivo com relação à recorrência. Então, quando eu percebi que esses eram 5 pilares do valor que estavam fazendo sucesso nas minhas empresas, eu comecei a aplicar nos meus investimentos. E todos os que eu apliquei deram certo. Os 4 ou 5 que não funcionaram foram empreendimentos que eu falei, não, aqui eu vou abrir mão desse negócio, que eu conheço, cara, e aqui vai dar certo, aqui não tem como errar. E errou. Eu não faço mais negócios, não faço mais investimentos fora desses 5 pilares, e o que tem acontecido é que tem todos dado, por enquanto, né, toco madeira, vem dando certo. Estou com 7 empreendimentos no portfólio de investimento recente. Acabei de investir numa empresa nova agora, do setor de consultoria tributária. Então, assim, está tudo de vento em popa no uso dos 5 pilares. E estou mentorando empresas, estou com um programa de mentoria, estou mentorando empresas, mostrando esses 5 pilares, como implementar os 5 pilares do valor. Cláudio, hoje eu conversei com algumas pessoas sobre essa nossa conversa que a gente iria ter, né, que ainda era no futuro, e as pessoas elas riram e falaram assim, eu quero ficar rico vendendo a minha empresa, eu só preciso ter uma empresa antes. Mas, pelo que eu estou vendo na nossa conversa, a empresa vendável não é só para quem abriu a empresa, também é para... Me explica um pouquinho aí dessas outras opções. Então, você tem dois caminhos diferentes aí. Uma é você... Tem vários caminhos, né? Mas um caminho é você, eu sou bom em fazer podcast, vou montar uma empresa de fazer podcast, e aí você monta uma empresa de fazer podcast seguindo o processo dos 5 pilares para ela ser vendável. Por que uma empresa vendável? Porque você fica rica mais rápido. Né? Uma empresa vendável pode ser vendida se e quando você quiser, e aí você pode construir riqueza e construir outra empresa vendável e assim vai crescendo. E mesmo se você não quiser vender, uma empresa vendável, ela independe da tua presença na operação. Ela precisa da gente na estratégia. Mas eu posso fazer estratégia 3 vezes por semana, posso fazer estratégia 8 meses por ano. Eu não preciso estar no dia a dia da operação. Então, ela é uma empresa que me dá mais liberdade. Mas digamos que você não queira construir uma empresa. Você pode, então, procurar uma empresa para investir, que é o que eu fiz em 70% dos casos. Você procura, e tem lugares para buscar empreendimentos, tem incubadoras de negócio, aceleradora, depende quanto você quer investir. E tem investimentos que você pode fazer com R$10 mil, com grupos de anjos, por exemplo. Eu participo de 2 grupos de anjos investidores, que o ticket é R$10 mil. Você pode botar de 10 a 100 mil, você pode comprar 10, a cota é R$10 mil. E assim, o que importa não é o quanto você investe, mas quanto aquilo vai crescer, né? Quanto aquilo vai dar de crescimento. Se eu boto 10 e tiro 100, então é 10 vezes o investimento. Posso botar 1 milhão e tirar 10 milhões também. Então, o investir numa empresa é também uma maneira de você ter uma empresa vendável que você ajuda. Nessa etapa de empresas que estão se criando, startups principalmente, eles precisam de gestão. Então, se você tem uma expertise, por exemplo, em fazer podcast, e você investe numa empresa que precisa dessa expertise, o teu dinheiro ele vale mais do que o dinheiro que eles contratassem com alguém que não tem essa expertise. Então, você pode valorizar o teu passe. Você diz, olha, eu vou botar 10 mil, mas em vez de ter 10%, eu quero 15%, porque eu vou ajudar vocês. Além do dinheiro, eu vou ajudar vocês com conhecimento sobre podcast. Então, o terceiro modelo, que é você construir a empresa desde zero, sem você estar presente na operação, mas desde o início entrando na estratégia. É quando você encontra um possível sócio, um potencial sócio, e diz, olha, eu tenho essa expertise, vamos construir uma empresa assim, e ele vem e constrói.
Tem um quarto modelo que é você comprar uma empresa já pronta. Se você tem uma expertise em podcasts, por exemplo, e você vê que tem uma empresa que está sendo mal utilizada, você pode arrumar um investidor, você chama, Cláudio, tem essa empresa aqui, que eles estão fazendo podcast, mas o cara está falando tudo errado. Então, por causa disso, eu tenho certeza que se eu assumir essa empresa, eu posso triplicar o valor dela em 6 meses. Aí eu ponho o dinheiro, você entra com o trabalho, a gente compra essa empresa, você assume a gestão, em 4 meses ela se torna uma empresa vendável e a gente vende por 8 vezes o valor, ganhamos dinheiro, você e eu. O meu sócio na empresa vendável, o Sandro, ele já fez isso com mais de 20 empresas. Ele compra empresas que estão todas ferradas, ele vai lá, dá uma reestruturada e vende. Inclusive, isso é parte do conhecimento que a gente transmite no Empresa Vendável. Existe algum site que você acompanha ou alguma plataforma que você acompanha essas empresas que estão à venda? Existem várias, mas elas estão montando e desmontando o tempo todo. Tem empresa perfeita, depende do tipo de empresa que você está querendo, né? As empresas, por exemplo, se você quiser procurar startup, o melhor lugar são incubadoras e aceleradoras de negócios. Então, isso aí tem por quilo. Você bota no Google aceleradora de negócio, vai achar, entra lá e tem o portfólio das empresas e vai acompanhando. Tem as dos anjos investidores, tem os sites das universidades. Se você quiser comprar empresas tipo convencionais, padarias, salão de beleza, etc., entra em sites como, por exemplo, Empresa Perfeita, que você tem vários também como esse. Esse eu me lembro desde que eu usei agora de manhã. E aí você vê empresas de todo tipo, tamanho e valor. O que acontece? Tem que saber analisar essas empresas. E uma empresa que está ali à venda pode ser porque o único cara que sabia mexer na empresa morreu e o filho está tentando passar ela adiante. E aí você está comprando um elefante branco. Por isso que eu digo que a melhor maneira de construir, de comprar e vender empresas é em sindicato, que eu digo em grupo. Eu estou montando um grupo lá no Empresa Vendável, eu tenho um grupo de Telegram, em que eu coloco casos de compra e venda de empresas, as pessoas que estão lá têm acesso às oportunidades. Então, quando surge alguma oportunidade para a gente, por exemplo, fazer um investimento, às vezes eu jogo lá e quem tem interesse, a gente monta um subgrupo de investidores, vamos chamar assim. No grupo de mentoria eu faço isso também. Então, 3x4 aparece uma oportunidade e a gente vai e analisa, mas o importante aí é criar essa análise. E quando você tem várias pessoas no grupo, cada uma vê de um ponto de vista diferente. Então, fica uma análise muito mais rica do que apenas a intuição de uma pessoa só. Eu vi que vai ter um seminário, né, agora, ainda esse ano, um seminário online da Empresa Vendável. Você consegue dar um spoilerzinho para a gente do conteúdo, dizer o que vai ter mais ou menos? O seminário vai ser a 7ª edição, a gente deve fazer a primeira quinzena de outubro. É um seminário totalmente gratuito, ele dura uma semana e ele é composto de 4 aulas de conteúdo e 2 de tirar dúvidas. Na primeira, a gente fala sobre o que é uma empresa vendável e por que você deveria querer uma empresa vendável. Assim, em resumo, é uma empresa que é mais rentável, que ela é mais escalável, ela cresce mais rápido e que ela é autogerenciável. Então, ela te dá liberdade na operação. Você não precisa estar lá na operação. Então, é uma empresa que é a melhor ferramenta para construir riqueza. Que você vende se quiser, mas se quiser, você vende mais caro do que qualquer outra possibilidade, como a gente falou aqui antes. Né? A melhor maneira de você ganhar dinheiro é vendendo empresas. E uma empresa vendável vale mais do que uma empresa não vendável, do que uma empresa. Na segunda aula, a gente vai falar sobre os pilares do valor, esses 5 pilares do valor da empresa, que são a vocação, a autonomia, a lucratividade, a organização e a recorrência. Eu explico sobre os 5 pilares, dou exemplos e mostro como implementá-los no negócio. Na terceira aula, a gente fala sobre problemas, sobre armadilhas. As armadilhas em que quase todo empreendedor cai. E aí, na quarta aula, a gente vai falar na implementação. Perguntas e respostas sobre processo, sobre ferramentas, sobre como, né, você implementa isso na empresa. E aí, no meio das duas, eu coloco perguntas e respostas, e no final, quer dizer, eu dou esse conteúdo todo gratuitamente. Nas últimas edições, a gente teve mais de 2.000 empreendedores usando, muitos deles depois
mostrar um caso de sucesso que eu vou compartilhar durante essa semana, e algumas empresas que tenham determinados quesitos, que preencham determinados requisitos e tiverem interesse, então poderão ter a nossa mentoria para continuar e implementar esse plano dali para frente. A gente vai oferecer uma mentoria de 3 meses para quem quiser implementar os 5 pilares com a nossa ajuda. Esses cases de sucesso que você falou que vai compartilhar ao longo da semana, você pode falar umzinho aqui para gente? Olha só, tem vários desses casos, mas um deles, por exemplo, é o caso de uma empresa que fazia uma indústria de cosméticos, que era mais uma indústria de cosméticos, e a gente implementou os 5 pilares, ele transformou isso numa empresa vendável. Eles se prepararam antes da pandemia. Quando a pandemia veio, eles conseguiram dar uma virada na sua produção e multiplicaram por 16 o faturamento, cresceram 16 vezes em poucos meses, porque estavam preparados para atender a oportunidade. E o cara mesmo falando, se fosse antes, eu não teria conseguido fazer, eu não teria conseguido andar com isso. E o público que você espera nesse seu seminário? Você procura pessoas que estão com a visão de empreendedorismo, que já estão no meio? Vitória, uma das coisas que eu percebi nessa andança, como eu te falei, essa já é a 7ª edição, é que a fórmula dos 5 pilares, ela funciona para uma gama muito grande de empresas. Ela serve para profissionais liberais, profissionais autônomos, fisioterapeutas, médicos, marceneiros, coaches, que trabalham por conta própria e querem se transformar numa empresa vendável, para que não dependa tanto a operação do trabalho braçal deles, e há maneiras de implementar isso. Isso funciona para empresas de comércio, funciona para empresas de serviços, funciona para indústrias, e já vi funcionar com empresas de médio porte, empresas que já têm uma estrutura montada com 100, 120 funcionários, mas que ainda dependem muito do principal executivo. Dá para operar isso em qualquer tipo de empresa. Não são todas as empresas em que eu invisto. Então, assim, eu posso formar empresas de qualquer tipo, tamanho, quase qualquer tipo de tamanho. Empresas públicas, por exemplo, não entram muito nesse perfil. Mas tem algumas empresas que são mais adequadas ao meu perfil investidor. Então, o que eu fiz? A gente criou, para as empresas que entrarem nesse programa, eu criei um painel de investidores, que são pessoas que têm outros perfis diferentes do meu e que podem estar interessados em investir nessas empresas. Mas eu tenho colegas investidores que estão em outras cidades, em outros entornos, que têm outras expertises e que estão procurando outro tipo de empresa. Então, eu montei um grupo, somos 120 investidores aproximadamente, em que a gente, quando aparecem essas oportunidades, e o Empresa Vendável é uma dessas oportunidades, a gente então faz um pitch day, uma espécie de apresentação do negócio para aqueles que querem insights dos investidores, que às vezes não é nem para vender, mas ele te ajuda a criticar a implementação do processo de transformar a tua empresa numa empresa vendável, porque ninguém melhor do que um comprador para te dizer o que falta para ele poder comprar. Porque o comprador profissional, pode ser um fundo de investimento, pode ser um investidor, ele quer uma empresa que seja escalável, ele bota dinheiro para aumentar o valor desse dinheiro. Então, ele está disposto a pagar um prêmio por isso. Se ele descobre uma empresa que tem um potencial de crescimento grande, ele está disposto a pagar um pouco mais por isso, por causa desse potencial. Uma empresa que não tem as características de empresa vendável, ela ainda tem valor, não é que ela não tem valor, mas ela vale menos e vale para menos pessoas. Porque quem vai comprar uma empresa dessas é um cara que ou não tem conhecimento de aquisições, ou não tem uma experiência definida, quer dizer, são pessoas menos maduras e que, por isso, avaliam, não têm condições de avaliar tão bem aquela empresa, e por isso pagam menos. Elas vão pagar aquilo que elas acham que a empresa vale em cima de critérios muito mais objetivos, menos estratégicos. E você acha que dentro desse programa a pessoa ela consegue ter um pouco mais dessa manha de estudar essa parte da empresa?
A pessoa que fizer o Empresa Vendável vai aprender a criar valor na empresa que vai além das receitas e dos lucros. O cara vai aprender que uma marca, como valorar essa marca para que ela possa ser utilizada em outros produtos e serviços, ou em outras áreas geográficas, ou em outros, enfim, em outras dimensões que hoje talvez ele não está vendo, porque aquilo cria valor. Mesmo que ele não explore, pelo menos vai transformar a marca em algo explorável por outros, e amanhã você pode, inclusive, vender só um pouco dessa marca. Você pode vender a marca e continuar dono dela. Isso aí dá margem para outro podcast. A franquia é um caminho para fazer isso. Inclusive, na Empresa Vendável, um dos módulos a gente fala sobre franquia. A franquia é isso. A franquia é você criar um modelo de negócios, um procedimento, a tua fórmula de sucesso, e aí você licencia para que outros tirem fotocópia da tua fórmula de sucesso e façam aquilo sob a tua orientação, e você recebe um royalty sobre isso. Eu acho que o principal da empresa vendável é você ter liberdade para fazer o que você quiser com a sua empresa, né? Digamos assim. Sua vida tendo uma empresa, eu acho. Porque se você quiser continuar lá trabalhando na sua empresa todo dia, você pode. Se você não quiser, se você quiser gastar o seu tempo com a sua família, você pode. Eu acho que é resumidamente isso, né? Acho que o principal na empresa vendável é o dono da empresa entender que ela é uma ferramenta de construção de riqueza e o papel dele ali não é ser o operário, e sim ser o gestor. Essa é uma dificuldade muito grande, porque quando o cara pensa, eu não vou ser quem vai ser o principal operador, tem uma coisa de vaidade aí. Né? Eu vou te dar um exemplo. Você procura um hospital fulano, Hospital Vitória. Não é porque a Vitória está lá para atender, sabe? É uma marca que foi criada, nem sei se é por causa de alguém chamado Vitória, provavelmente é Vitória da Conquista. É minha. Então, mas não é você que atende. Então, essa é a ideia da empresa vendável. E isso, às vezes, fere o ego, fere a vaidade do fundador. E aí a pergunta que eu faço, a primeira sessão de estratégia que eu faço é, vem cá, você quer ser famoso ou você quer ser rico? Porque, às vezes, as coisas vão juntas, mas, de uma maneira geral, elas vão separadas. Então, você pode ser rico construindo uma empresa e famoso fazendo alguma outra coisa. Para finalizar, eu vou te fazer a mesma pergunta que você tem feito para alguns CEOs. Vamos imaginar que isso daqui é uma lâmpada e você pode fazer um pedido para um gênio. O que você pediria agora que você está precisando nessa visão empresarial? Eu estou aprendendo a ter paciência com as aprendizagens. Eu estou entendendo que toda vez que eu faço algo novo, eu vou precisar fazer umas 10 vezes antes de ter o traquejo suficiente para poder fazer isso com maestria. Isso vale para podcast, vale para lançamentos, vale para mentorias. Então, assim, a gente tem que tentar umas 10 vezes para, na 10ª, dizer, pô, tô craque nisso daí. Então, eu acho que eu pediria para o gênio um conforto maior. Eu queria ter esse conhecimento, que eu ainda não tenho, com as empresas de cunho social. Eu estou hoje numa jornada de ajudar pessoas. Eu estou fazendo muita questão de dar o conteúdo. Como eu não posso ajudar todas de maneira localizada, não dá para dar mentoria para 100 empresas ao mesmo tempo, eu dou o conteúdo gratuitamente até, na esperança de que ele sirva para as empresas. E algumas poucas que têm o interesse e que eu também tenho a capacidade, eu pego para mentorar num programa pago, vamos dizer assim, que há contrapartidas. Mas eu não consigo fazer isso muito bem com empresas de assistência, com filantrópicas, com organizações não governamentais, embora eu saiba que dá para aplicar esses pilares, eventualmente pilares adaptados, né? Quer dizer, não vai ter lucratividade, mas tem que ter sustentabilidade, entendeu? A recorrência vale em qualquer uma delas, a autonomia vale muito
não deveriam depender apenas de um CEO, mas sim de uma equipe que pode ser renovada. Quer dizer, praticamente os 5 pilares, eles têm que atender, eles funcionam nas empresas não lucrativas, mas eu não sei fazer. Então, eu estou entrando numa fase da minha vida em que eu já não preciso ganhar dinheiro para viver, eu já estou, graças a Deus, eu consigo viver com a renda que eu tenho, não que eu não queira ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro, tem muita coisa para fazer ainda, eu não vesti o pijama, né? Mas eu já não preciso, eu não faço coisas que eu não gosto. Eu já não me sacrifico só por causa do dinheiro. Então tem que ter um propósito. E o meu propósito hoje é poder ajudar organizações filantrópicas e eu não tenho esse conhecimento. Então, se eu fosse pedir para o Gênio, eu acho que eu pediria para o Gênio um conhecimento de processos que eu ainda não domino. Então tá bom, Cláudio, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast CEO na Prática. Eu sou Vitória Brandão. E eu sou o Cláudio Nazajon. Até a próxima.